Estávamos no aeroporto e esperando assim na saída, mudam o gate, o portão, da porta de um dos voos. Nós estávamos caminhando para o nosso, tínhamos passado pela porta que estavam fazendo a chamada e se escutava. Eu vou com eles caminhando e digo, note que todos escutam esse chamado. Última chamada, o voo tal, na porta tal vai se fechar. Última chamada. E vinha de momento um correndo. A pessoa tem que olhar pelos dois ângulos aí. Vinha um correndo, ai bendito, com uma mochila atrás aí, tentando correr. Cada um ia no seu portão. Nós íamos para o nosso, e ele vinha correndo. Última chamada, voo tal. Creio que mencionaram o nome da pessoa. Seguramente era essa. Creio que disse, 1 minuto, fechamos a porta, algo assim. Todos estavam escutando o chamado. Esse homem daí para baixo, mas voando, correndo. E da distância que eu vi, a distância de lá, dificilmente ia chegar. Mas note como ele escutou sim o chamado. Talvez reagiu tarde. Assim em cada era se chama o lugar, o país ou lugar, porque um ou outro sempre escutaram, pois os que não, pois não chega a oportunidade de ouvir, como diz nos selos que não, uns foram enganados ou outros não tiveram a oportunidade de escutar a mensagem. Houve um chamado e chegam ao aprisco, os que pertencem a esse gate, essa porta para o avião sair. E mesmo que todos escutam, cada um vai ao gate que corresponde. Não se movem a esse chamado para esse, mas agora quando corresponde a você, a pessoa tem que estar a tempo na frente desse gate para poder chegar a tempo. Outros, pois, vão chegar um pouquinho depois. Agora, uma vez que a porta se fecha, já há um protocolo aí que já não há forma de que te abra a porta para você entrar. Isso como que já é lei. Uma vez que se fechou e já a ponte se vai, tem uns casos extremos que ocorreu. Talvez em voos onde não há forma, onde devolvê-los e unicamente essa pessoa faz uma conexão em outro país quando esse voo é longo. Às vezes fazem, o avião volta e te busca, mas são casos extremos. Como o caso extremo do homem na cruz. Nem sequer escutou Jesus, ou melhor, não teve contato com ele, mas, no entanto, na última hora foi salvo. Assim, casos assim, como dizemos, extremos. E como o caso, lá também disseram quando me deram problema pelos sapatos que tinha metal. Esses sapatos que vendiam antes na American Airlines, que tinha molas. Mandamos pedir, irmão William comprou, eu comprei. Todo o sapato com molas. Estava cômodo. Eu tinha esquecido que lá em Israel era um pouquinho aborrecido nisso, mas... E passei o sapato, E colocaram no raio-x. E, cavalheiro, você não pode passar com o sapato. E como vou poder... Não, tem que deixar os sapatos. Mas me mantiveram um momento, um tempo, que o voo já ia sair. Irmão, ia como... Depois ficamos amigos com... O gerente era... Ali ele era... Do FJ era pequenininho e eu sou... Ele colocou o papel na frente que usaram e ia usar, porque... Qual? Porque o que eu vou fazer? E me disse, claro que eu vou usar, se era um sapato bom. E com um carrinho de golfe,
Me levaram por todas as lojas ali e eu descalço de meia, descalço, aí no terminal de Israel. Eu desci na loja esperando aí que... E eu comprando uns sapatos porque não tinha na mala de mão. Comprei o sapato e saí. Quando fui, estava ali me esperando na porta a aeromoça. Não tinha fechado o voo. Mas, como 2 horas, estivemos ali esperando que resolvesse o do sapato. Mas me deixaram entrar. A tripulação de mais de 200 pessoas esperando ali. Mas todas essas coisas a pessoa trata quanto que olha do ângulo do Senhor e não se coloca a brigar aí com as pessoas. E muitas vezes tenho que me lembrar de algum pedido por oração por alguém que está morrendo. E buscar aí para cima. Porque eu leio, mesmo que depois eu... Você pode colocar não lido. Mas no WhatsApp, creio que não se pode, mas no Telegram. Um dos dois a pessoa pode colocar como no e-mail, que a pessoa pode colocar não lido. Quando você abre, você pode colocar não lido e volta e fica em negrito. Um dos dois que se pode. Mas a pessoa tem que estar aí atento para não responder aí, talvez rápido, mas a pessoa tem que esperar. Às vezes é rápido, mas às vezes continua, às vezes no próprio púlpito. Tem uma decisão no hospital, algo, e a pessoa tem que sair. E quando termina para ir, imagine que qualquer um dirá, mas deixa o telefone. E se esquece. E não tem um coração assim. Continua pregando e se esquece disso. Não. Continua pregando. Irmão, e essa é a última, irmão, um acidente aqui, irmão. Estava chegando e aconteceu isso, irmão. E eu leio em cima aí. Ou acaba de morrer. Minha mamãe, que você tinha orado ontem, mas já não aguentou, morreu. Ou acabou de nascer o filho. E toda essa notícia, você tem que processar todas elas aí. E também falando ou estudando. E são diferentes sentimentos ao mesmo tempo. É como uma pessoa pode dizer, há tantos problemas que eu tenho e tantas lutas aqui que talvez uma ou duas. Mas quando vão à presença daquele que pode interceder e orar aí, vão muitas. Porque Jesus nunca se queixou. Diz numa escritura que diz, todos os carregados e cansados. Algo assim diz. Venham a mim e eu os farei descansar, algo assim. Não diz, vão embora e vão para outro lado. Não vem para me trazer problemas. Mas se ali estava a solução do problema, ou dos problemas, claro que iam ir onde ele estava. Mas não por isso ele se queixou. O melhor, mas Deus o ajudava para que ajudasse o povo. Sempre um profeta é um homem enviado de Deus para o povo. Nem sequer é por ele mesmo. Veja Paulo com um problema nos olhos. E cada vez que ele pedia por isso, basta-te minha graça. Meu poder se aperfeiçoa em tua debilidade, em tua fraqueza. Não pense que o próprio irmão branco com uma dor no estômago a cada 7 anos, um homem que orava pelos doentes. E eram curados e tudo isso, sua própria doença não podia curar. Ou seja que, aí Deus então mostra para que também o instrumento não se vanglorie e nem pense que ele, não, o poder é de Deus, a obra é de Deus e tudo é ele. A pessoa somente é um instrumento para ele usar a pessoa para realizar a obra. E
E ainda por cima, aqueles que falam contra, para completar. Ou seja, além de que é um enviado para ajudar ao povo, também tem que aguentar tudo que falam dele. E mais, esse último mensageiro que ele diz que, e já foi marcado aí, que por comer o livro iriam vir as aflições, perseguições, porque diz que é amargo. E uma coisa amarga, como você mais pode ver, como é amargo, algo como quando a pessoa fica feia quando come algo amargo, mas busca uma criança sem querer, quando sem querer dá algo amargo, a carinha do bebê se enruga toda porque não tem que se ocultar se é amargo, se está no lugar e come algo amargo, tenta colocar o melhor rosto possível, e passa e já. Mas a criança, se é amargo, onde for, aí faz uma careta e isso se esquece. Ou seja, que algo amargo é algo que iria acontecer esse mensageiro, que ia ser duro, difícil em sua trajetória. Veja, ontem, sábado, estava terminando de me arrumar e me cai o desodorante na frente, eu tinha o telefone aberto. Não lembro se estava respondendo alguém, aí caiu a tela. Já pedi. Deve chegar. E somente algo prático, pum, e caiu. Mas já vão trocar. Me dizia, tenha 2 telefones. Quando ele dizia, talvez acabou a bateria, compra outra bateria ou tenha outro. Não há desculpa. Bom, ontem estivemos falando sobre a visão do irmão Branham e nessa manhã estive buscando essa parte onde eu falei de que nesse lugar chamava a atenção do irmão Branham, mas foi o irmão William que falou de que havia, vejam, na mensagem, a espada do rei. E foi pregada em 26 de agosto de 79. E ele disse, encontramos que é outro lugar onde foi mostrado que essa espada do rei estaria se manifestando. A espada é a palavra. Foi quando lhe foi mostrada a visão da carpa. E foi mostrado na visão da carpa um lugar pequeno, como uma grande caixa. Então não pode ser de uns 12 pés por 20 aproximadamente 3,5 metros por 6. Ele diz algo assim. Certamente não tinha uma fita métrica de medir, para medir exatamente quanto tinha. Mas, fazendo cálculos, ele disse que tinha como 12 por 20 de tamanho. Era mais ou menos, ele olhava, mais ou menos um 12 por 20, 3,5 por 6. Como eu digo aos irmãos, não venham agora preparar um quartinho de um 8 por 10, de 2,5 por 3 metros. Você tem que estar consciente de que há uma série de eventos que vão se cumprir aí, onde é necessário mais ou menos esse espaço, porque, por exemplo, a maca que o irmão Branham viu entrar, pois a viu entrar por uma porta e sair pela outra. E uma maca, você sabe quanto tem de comprimento e largura? Ou vai girar, ou vai... Não, que vai criar uma situação aí. Ou seja, que quem não puder, sempre eu disse, não se preocupe. Então vão ter lugares perto, ou tem lugares perto, ou também lugares onde vão se colocar à disposição o próprio governo. E se não chega esse momento, pois antes, podem alugar por um mês ou lugares grandes onde caiba. Um lugar parecido assim. Que Deus também possa se manifestar nesse lugar. Tudo o que estará ocorrendo num lugar
será também manifestado em outros lugares também. Ou seja, que não há problema nisso. Mas vocês podem notar que, como ele dizia, se há tempo antes, pois estaremos em alguns lugares visitando, uma semana num lugar, outra semana em outro lugar. Agora vejam como tudo isso é de uma forma progressiva. Tudo vai se engrenando, tudo vai se colocando para essa linha, para esse momento final. Digo final, mesmo que depois vai continuar, mas o momento final, vamos dizer, onde foi mostrado ao reverendo William Branham a visão de uma atividade. Mas depois disso, seguramente, vão ter mais. Mas tudo vai começar escalonado até que se chegue esse momento. Ele já deixou algo muito importante. Por exemplo, uma das coisas bem importantes deixou as medidas. Pois já a pessoa se acopla. Se o lugar não cabe, não vai fazer que coloque o quartinho na frente e não tenha lugar nem para o púlpito, nem para nada disso, nem para as cadeiras, porque se ocupa muito espaço. Tem lugares até que tem nada mais isso mesmo, de comprimento, 20 pés, 6 metros por 40, 12 metros ou 60, 18 metros, um lugarzinho de reunião, aí não vai caber. Mas não se preocupe, não se aflija por isso. Deus vê o coração de todos vocês e, quando se chegar o momento, pois, vai ter como. Tudo vai a funcionar. E não venha dizer que isso tem que ser obrigado. E a pessoa esteja impondo algo e que sem isso você não vai ser transformado. Não pode dizer isso, nem pode dizer isso aos irmãos. Nem pode distribuir isso dizendo que é obrigatório ter um quartinho. O lugar onde puder ter, tem. Outro lugar que não puder ter, se une. Em atividades grandes que se tiver. E se realize essa etapa, esse trabalho nesse momento. Aí nesse lugar. Encontramos que nos foi dito que nesse lugar iam pessoas para receber saúde, para receber cura. E ele viu a fila de oração. Ele viu pessoas entrando. E ele viu uma ordem que estava estabelecida aí para poder entrar. Ou seja, havia uma ordem para realizar tudo aí. A ele esteve estranho uma coisa que ele viu. Isso foi o que ontem mencionei assim por cima. E foi que havia duas irmãs trabalhando aí, para benefício daquelas pessoas que entravam e para os que saíam também. E viu também outras pessoas trabalhando a favor dessas pessoas que vinham para receber o benefício do que Deus estava fazendo nesse lugar. Agora, se há pessoas trabalhando nesse lugar, é porque são pessoas prudentes, reservadas. E não são pessoas que iam se colocar a falar a outras pessoas as coisas que souberam desse instrumento para elas realizarem que somente essa pessoa sabia. Portanto, para chegar a esse momento, estamos sendo provados. E muitas vezes por coisas simples. Vejam, até Saul sendo rei, mesmo que foi na permissiva, e tinha um profeta aí que o que tinha que fazer era segui-lo, era Samuel. Por não esperar. Mas vejam, ele tinha o conhecimento do que tinha que ser feito, mas não correspondia a ele fazer. Se adiantou. Seguramente disse, não se preocupe, eu sei o que tem que ser feito aqui. Era oferecer o sacrifício ali, mas não era a pessoa ordenada para fazer isso. E se adiantou. Vê do que valeu conhecer.
o que tinha que ser feito. Se o melhor, isso o prejudicou a toda a sua descendência. Porque então o trono, veja, teria se chamado, ao invés de trono de Davi, teria se chamado trono de Saul. Perdeu uma bênção grande, ele e sua descendência. Por fazer o que não tinha que fazer. Conhecendo, vem que não. De que vale a uma pessoa conhecer e se gabar de que sabe algo? Olha, me disseram isso, eu sei isso, me disseram outro. De que te vale saber algo? Se você fala, e o que ocorre quando fala é um problema e uma atrapalhação para a obra de Deus. E aí é onde as pessoas são provadas. Na prudência. E cada vez vai se chegando a esse momento onde... O que aconteceu ali? Ele disse, Deus te rejeitou. Já conseguiu um varão conforme o seu coração. Quem era? Davi. Esse talvez que soubesse era talvez de ovelhas e vacas e touros. E eu não sei o que mais havia ali para pastorear, mas ovelhas, era ovelhas o melhor, mas que se aproximasse por aí uma vaquinha ou algo, um bezerrinho, mas de ovelha. O que ele sabia de tudo isso? O melhor não sabia nada. Mas vejam vocês como o conhecimento é uma bênção muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande também. Porque na primeira e segunda etapa, quando o irmão Branham soube, o anjo disse, não digas nada. Fique calado. Mas se colocou a fazer um espetáculo público e com isso não estamos falando do irmão Branham, mas que falamos o que aí está, dito por ele mesmo. Que fez mal, o anjo disse, você fez mal em dizer a primeira e segunda etapa porque olha o que causaste, vê? Sempre há uma causa. Quando a pessoa faz algo fora da vontade de Deus, muitas personificações carnais. E interpretações carnais também. A mim me dá muita pena. Tem uma parte onde ele diz que nem pena já dá. Mas dá tristeza ver a ministros que estiveram tanto tempo na mensagem e porque tropeçaram com o véu. Se colocaram a esperar certas coisas e se adiantaram a fazer certas coisas. Como Saul fez. E talvez dar uma interpretação a etapas que vão vir e até tem uns que exageraram e começaram a fazer coisas, vejam, repartindo, distribuindo também cartão de oração e batizando as pessoas. Isso está mal. E eu não posso deixar isso passar e não dizer nada, mas que eu digo para que depois não venham, mas irmão José, você não nos corrigiu. Mas eu estou dizendo com amor. Isso está mal feito. Mas eu não posso dizer tudo correspondente à terceira etapa, porque me foi proibido. Como pretende que eu diga? Se colocasse a meditar e pedir ao Senhor a orientação dele. E se colocassem a orar a Deus. Senhor, me abra o entendimento. Porque a advertência sempre está sendo dada. Se falou do que vão receber. Pessoas que saem da linha. E muitos deles dizem, mas a pessoa não pode estar pressionando nem apressando a Deus, porque então se fosse assim, veja, teria ocorrido tudo isso nesse ano que ele se foi. Veja todas as pessoas que de seu coração blasfemaram e falaram mal do ministério de Carpa. Então, se isso tivesse ficado aí no coração, mas vejam como Deus, em sua palavra, com essa espada de 2 fios, que penetra até a alma, até o coração, discerne os pensamentos e tudo, tira essa palavra que há no coração. Até, não pensamentos que teve, mas que a pessoa fala. Ou seja que o que neste tempo está ocorrendo é essa separação, essa segregação.
E ya todos esos já todos esses grupos, al estar ya ao já estar se alinhando em certas filas, lo que le pido a Dios o que eu peço a Deus que dê forças para pasar por la tribulación. passar pela tribulação. E qualquer um vai dizer, mas por quê? Bem, José, está nos mandando para a tribulação Por tus obras. pelas suas obras. ¿Dónde más quieres que te Onde mais quer que eu te envie? Se está contra a terceira etapa e contra de lo que Dios do que Deus prometeu que estaria realizando. Um escolhido não faz isso. E eu tenho que falar claro, para que depois não digam, não, a mim não me disseram nada, porque rápido. Fazem estudos então do que eu falo. Vem que é uma cópia, porque assim faz o inimigo. Engana os ministros especialmente, e então são ungidos, mas no Espírito, e passam a alma onde não está entronizado o Espírito Santo, mas todas as sensações e tudo ficam no Espírito. Há um mistério grande que está sendo aberto aí, de como trabalha essas emoções, mas que chega um ponto onde passa e a pessoa deixa passar até a alma. Mas isso não é de Deus. Então, quem se entroniza aí é o inimigo, o diabo. Agora, se estudasse melhor o que é a revelação do sétimo selo e tudo que Deus está nos trazendo em todos esses mistérios são grandes que Deus nos abriu, pois vejam, pelo menos estaria dando algo ao povo, para a bênção do povo, mas o melhor estudam para atacar. Olha o que ele disse aqui, olha o que ele disse aqui, olha aqui. Mas eu busquei a forma, não pensem que eu busquei a maneira de que Deus me permita fazer certas coisas e falar certas coisas para que sejam sacudidos, mas os únicos que estão sendo sacudidos são os escolhidos com a palavra, com essa espada. Eles não necessitam nada para poder crer em algo físico, mas que eles olham é a palavra. Isso que estão fazendo, que se adiantaram, está mal. Quando virem como tudo está aí e se estará cumprindo, vão dizer, como dizemos aqui, que eu coloquei os pés pelas mãos, e quantos que eu levei arrastado? Agora vejam, agora isso que estamos falando de... Eu lhes falo isto de... E talvez no tempo que já leva aí, verificamos, mas talvez essa partezinha deixamos aqui e vamos ver se colocamos ou não. No momento correspondente. Meia hora. Porque todas essas coisas fazem e produzem um efeito. E tudo que é falado vai ir produzindo coisas nas quais o inimigo já identifica mais, ou uns então se endireitam, assim que vamos ver algo aí. Veja, continua dizendo, encontramos que mostra que havia um homem forte aí que empurrava. Empurrou, parece a senhora que vinha na maca, pois esse homem forte veio e a levou até dentro. Acredite em mim, que essas pessoas que estão aí não são qualquer pessoa, porque a confiança foi depositada nessa pessoa. E homens fortes somos todos nós. Ele me disse numa ocasião,
5, 10 Coloque 5, 10, 15 directores de canto. diretores de cântico que ajudem o diretor, Porque eso va a ser. porque isso vai ser interminável. Por lo tanto, de- Portanto, seguramente, él vio a ese, a aí ele viu esse vio a esa viu essas mulheres aí, mas há outro lugar onde ele diz que viu um homem tomando nota. No próprio livro de Citações diz um homem. O sea que, Ou seja que, miren, todo es vejam, tudo é a conveniencia. a conveniência da própria situação Cómo se va e como vai se desenvolvendo. Como, por exemplo, quando estávamos fazendo do cercado, eu falei certas coisas Y ali él me dice, e ele me disse, Benji, hazlo. Benji, faça conforme a tua conveniência. Y cuando E quando... Veja, William, disse tal coisa, faça conforme a tua conveniência. A mim me estranhava como que a minha conveniência e não a conveniência dele. porque esa carpa, Porque essa carpa não era dele. esa carpa, Essa carpa era minha. essa carpa es Essa para carpa este ministerio. é para este ministério, para falar claro. Ni para el hermano Branham Nem tampoco, para o irmão Branham também, porque já quando ele viu, isso vamos ver já mesmo, já estava feita. Não era dele, nem é do doutor William Souto Santiago. Cuando dicen por allá, Quando dizem por lá e prometem fundos imundos aos irmãos, não, porque quando ele regressar a carpa, claro que vai regressar a carpa. Quem disse que ele não vai regressar a carpa? Claro que sim. si él dijo en la Se ele disse na fita essa que lemos ontem, veja como se move a ressurreição. Pois vai ocorrer onde? Na carpa, claro que sim. pero estamos Mas estão ignorando a parte mais importante. Porque para ver a ressurreição tem que ver isso primeiro. Não vai fazer uma barraca por lá e tentar buscar revelações em a parte, em particular, interpretações privadas para receber lo que Dios prometió. o que Deus prometeu para nós. Fue dicho que el Foi dito que o ensinamento ia ser na carpa, pois tem que estar conectado na carpa. E tinha que seguir as instruções que ele tinha dito. Tenham telas, conéctese con se conectem com tudo que estará se realizando ali. Vem tantas, tantas vezes que ele disse. pero el orgullo Mas o orgulho, a prepotência, não que eu sei mais porque eu estive com ele, ele é meu amigo, ele me disse isso, blá, blá, blá. se jactan, ¿ven? Porque Dios no los usa. Se gabam, vem porque Deus não os usa, porque assim vinham trabalhando na obra. Tudo por Protagonismo, protagonismo, quando aqui o protagonismo não existe. Tanto assim que o protagonista o fecha num quartinho de madeira, porque o protagonista aqui é Deus. Ou ele guarda o seu instrumento, mas tem muitos que gostam de sair aí para que vejam que é ele que está realizando tudo, que são os líderes desses movimentos, desses grupos. Que líder nem que líder? O líder é o Espírito Santo. Você é somente um instrumento que Deus usa para realizar a sua obra. E se vai nas filas do inimigo, não é instrumento de Deus, então. Ah, sim, verdade, é um líder. É um líder do diabo, ponto. Mas de Deus não é. Porque uma vez que você coloca um homem como seu líder, aí morre. O líder deste tempo final, nessa terceira etapa, é o Espírito Santo. Ele é o nosso líder. Agora veja, ele diz, encontramos que havia um homem forte aí que empurrava. Empurrou, parece a senhora que vinha numa maca, pois esse homem forte veio e a levou até dentro, e aí foi que paramos. Porque uma parte muito importante, note, esses jovens que estavam ali, homens que estavam ali, tinham a autorização de Pedro de entrar e tirar essa Safira, Ananias, e enterrá-lo. Esse trabalho era da alçada deles. E seguramente havia pessoas bastante, porque 3 horas depois correspondia a Safira, portanto, havia muita gente ali. Se inteirou ou não se inteirou alguém do que estavam fazendo? Não, ninguém se inteirou. Igual aqui, se o que falamos aqui, não pense que eu não me inteiro, que eu, quando eu digo, não digam isto. Por lá, sua esposa, sua filha, o vizinho, a vizinha. Veja, me disse fulano tal, estava aí, eu soube tudo. Ah, ok. Muito bem. A pessoa vai aprendendo já em quem confiar. Se cuidem de vocês mesmos, em não falar para fora o que falamos às vezes em privado, porque a cada vez vai se aproximando esse momento onde Deus, o Espírito Santo requer inteira confiança.
Estamos y estaremos. Estávamos e estaremos entrando em etapas muito importantes, mas muito importantes. Y ahí se cumple las partes donde E aí se cumpre a parte onde diz, quando falou aí, Deus que le dijo, que disse, di a los hijos de Aarón diga aos filhos de Arão, que no en todo tiempo que não em todo o tempo, diga Arão, que não em todo o tempo entre o que aconteceu aos filhos, entraram com fogo estranho. Ou seja, essa pessoa, essas pessoas não tinham a revelação para poder entrar ali. E também algo tinham em suas vidas que não estavam alinhados com Deus. Não pense que a pessoa pode fazer as coisas e realizar uma obra e entrar como se nada. Tudo tem umas consequências. Deus nos ajude a continuar nos preparando dia a dia. E isso não é colocar medo, como dizem, não, aqui nos coloca medo. Não, aqui é preparação. Para isso é advertência. Para isso é que se fala a palavra. Para isso é que Ele nos admoesta e nos diz como devemos nos conduzir, como devemos atuar e a quem devemos seguir. Como é possível que neste tempo, que é o tempo maior, hajam 5, 6, 7 líderes de diferentes pensamentos e linhas? Um deles deve pelo menos pensar e dizer, mas que há um montão com diferentes ideias, que aqui tem que ter um. E se você sabe que não tem o ministério de Moisés e Elias, e não tem a comissão divina, pois você deve ser o primeiro que diga, eu vou me descartar. Espera, eu não sou. E se eu não sou, aquele também não deve ser, aquele também não. Pois tem que ter um. Mas espera, se ele nos disse que nos focássemos na carpa, mas é que tem um ali que eu não gosto. Por isso, pelo outro, e começam a tirar um montão de coisas. Assim fizeram com Jesus. Não é este o filho de Maria e José? Conhecemos seus irmãos. Este é um comilão. Ou seja, vejam como rápido tiraram na subida, mas não olharam a obra que esse homem estava realizando, que era cumprir a Escritura, do qual tinha falado Moisés, Isaías, Malaquias, todos esses profetas. Não foram à Escritura. Portanto, não viram a Escritura sendo vivificada, sendo cumprida. Entrou dentro porque tem confiança. Porque entrou, a deixou e saiu. Seguramente uma dessas macas. E que a mais não é que essa seja a única. Porque se estava isso bem aí, em ordem, isso estava aí já estabelecido, é porque já essas pessoas estavam aí, já esse homem estava aí, para quando correspondesse alguém que necessitasse de ajuda, porque o homem de muletas entrou com suas muletas. Aí não havia alguém que o carregasse, e se vê que entra com sua muleta. Mas quando se requer, quando é necessário essa ajuda externa, e já que adentra no lugar santíssimo, já aí é uma pessoa destinada, ordenada por Deus, para fazer esse trabalho, que seguramente há momentos em que tem os turnos para que continue esse trabalho. Para sair, ela se encarregou de levar a maca, empurrando. Parece que o homem forte, onde era necessário, era para a entrada. Mas para a saída, eles saíam caminhando melhor. Ou seja, ela mesma foi a que saiu empurrando a maca para fora. Mas onde era necessário, era no princípio. Bom, ele aí, o que viu foi uma ordem bem estabelecida. Viu todas as coisas que Deus permitiu ver. Recordam quando ele diz... Vamos ver onde é que ele diz... Eu tenho aqui que isso é algo já estabelecido. Isso foi em 79 aqui. Foi uma nota de um estudo que ele escreveu. Deus transportou o reverendo William Branham ao futuro e viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo.
Assim foi estabelecido o da visão da carpa catedral. Assim será, porque já foi na visão, já foi no mundo invisível e tem que se materializar. Ou seja, era algo que já estava aqui estabelecido. Agora, quem estabeleceu? Pois Deus através dos seus instrumentos. Agora, o que você está estabelecendo hoje? Credos, dogmas? A interpretação sua? Quando devem focar esse povo, melhor é em olhar. Isso que Deus prometeu. E que por tantos anos você mesmo trabalhou e que agora dá as costas. De que valeu? A todas essas pessoas trabalharam na Arca de Noé, que seguramente eram bons trabalhadores. Se depois não iam entrar, porque não criam nisso que Noé dizia, saberá Deus quantos trabalharam aí. E enquanto trabalhavam dizia, este louco, fazendo isso se nunca vai chover. Bom, depois que me pagarem. E fazer o seu trabalho. Pois vejam, de que valeu? Talvez trabalharam mais que o próprio Noé na arca. Pois afundaram, a água os tragou, ou seja, se afogaram e foram dos que foram contados como desobedientes no tempo de Noé. E você dirá, mas trabalharam na arca. E o que importa isso? Não importou isso, que tenham feito ou não feito, na obra de Deus que nesse tempo era fazer a arca. Como o irmão aqui me disse, não, que ele desde veio aqui, dormiu assim, no lugar, não tinha onde dormir, que se esforçou, que trabalhou, que fez isso, que fez outro, um dos pilares importantes da grande carpa catedral. E agora? É um blasfemo e fala contra a carpa, do lugar onde Deus lhe deu a oportunidade de trabalhar. De que lhe valeu? De nada. Não valeu de nada. Com a língua, destruiu o que fez com sua mão. Assim que de nada lhe valeu. Por isso, Deus não olha o que você, ou para você é o mais importante, que é o que fez. Deus olha o coração, o que há aí dentro. Porque seguramente quantas coisas mal pensou enquanto estava trabalhando. Não lhe servirá nada a ninguém que trabalhe dessa forma. E não podem tirar na cara de que fez mais que muitos aqui. Porque agora mesmo onde está? Não está aqui. Pois de que valeu? E para que saiba isso, tudo isso já foi apagado. É como se tivesse feito nada. Diante de Deus não fez nada. Agora vejam. Bom, ele aí o que viu foi uma ordem bem estabelecida. Viu todas as coisas que Deus lhe permitiu ver. Viu o grupo, a congregação também. Agora, ele viu tudo isso, ele viu a ti. Ele me viu. Agora, o que daqueles que se foram? Pois vejam, não viu vocês. Tão simples assim. Ele não foi a nenhum desses lugares onde estão dizendo que se conectem e que se reúnam. Ele onde foi a uma grande carpa catedral. Portanto, se você está num lugar onde ele foi transportado e onde já tudo estava estabelecido e onde a congregação estava aí, pois, lamentavelmente, você não é um candidato para a transformação, porque os que vão ser transformados têm que ver os que vão regressar. E onde que vão regressar? Em uma grande carpa catedral. E não somente aí, mas em todo lugar que estiver conectado a esse lugar. Se não está conectado aí e não está vendo o que está ocorrendo, não verás os que virão. Esses, e neles vai se cumprir plenamente. Nessas pessoas, plenamente vai se cumprir. Porque também vai se cumprir nas denominações que creem rapto. Mas nessas pessoas que estiveram ao lado do mensageiro, tanto do irmão Branham como do nosso irmão William, e que estiveram até o final quase trabalhando nessa obra.
e que conheceram as promessas. Neles vai se cumprir plenamente quando diz, mas não deveria ter vindo o rapto. E o que aconteceu com a ressurreição e esses juízos? Essa escritura vai se cumprir plenamente neles. E recordem que tem pessoas que escutam todo o áudio, tiram somente as partes que eu falo assim, para então começar a falar disso e combater, para que saibam como que é o mecanismo deles. Eles têm pessoas exclusivamente para, no minuto tal, escuta. Minuto tal, mas por que não falam? No minuto tal nos trouxe uma revelação grande. Olha isso do propiciatório, olha isso da fé de rapto. Oh, vem. Porque o único que ataca é o inimigo, é o diabo. E tem um bom staff, um bom grupo disso para escutar tudo, e então somente pegam esses pedacinhos para... Olha, assim o que está falando é contra alguém. Veja, mas não vem a faixa completa, eu creio que é nos selos que ele diz que chega na metade e estão todos confusos quando não estiveram desde o princípio escutando tudo para se colocar em dia. Vejam, agora para se colocar em dia tem que começar a escutar tudo e ler tudo para que entendam o que Deus está realizando. E está ficando tarde. Muitas vezes, quando Jesus pregava, ele falava e despedia as pessoas e dizia, bom, agora nos explique, os discípulos, nos explique agora isso do que é o trigo e o joio. E ele falava de cara a cara. Porque tem coisas que, ao falá-las assim, dificilmente, às vezes, tomam tempo algumas pessoas para escutar. Ou diz, isso... Estão falando aí um montão de coisas, não vamos a... E outros. Ou fazem para tirar, como eu disse, esses pedacinhos. Mas tem muitas coisas que se falam assim, onde esse áudio chega diretamente ao escolhido. O escuta, capta o que tem aí e vão obtendo todo esse conhecimento como conhecimento que tiver aí. Os discípulos desse mistério do trigo e do joio. Ele não disse à multidão, ele disse a eles. Agora, aí, lhes digo como Deus opera neste tempo, porque é o mesmo ministério de Jesus. Assim que, da mesma forma que ele operou, atuou lá, atua em algo moderno aqui. E entra assim nesses aparentemente insignificantes áudios e conversas. E quando vem, está tudo esmiuçado, mas dessa forma sim, para que o inimigo não faça dano, não cause dano, porque isso é somente para os que serão transformados. Você encontrou onde diz, mas creio que é nos selos. Chegam então na metade da mensagem, ou chegam e depois estão todos confusos ou confundidos, pode ser a palavra. Estão todos confundidos, ou porque não estiveram desde o princípio, algo assim, diz ele aí. Sim, eu consegui, mas eu tenho anotado no... Deve ser no princípio de um dos selos ou ao final, quando ele está terminando. Então, tanto que a palavra... Se chegamos a saber exatamente a palavra confundidos ou chegam no meio ou chegam ao final, não? Dá a entender que como que chegam... Não, também não, é que a palavra confuso, não, somente dois aparece. Na metade, coloque na metade para ver. Chegam na metade, algo assim. Ou não escutam toda a mensagem, também pode ser.
busque por aí, não escutam Busque toda por a aí, não mensagem, escutam toda a mensagem, então andam depois confusos, algo assim. Aí, pues, creo que está Aí, más pois, exacto. creio que está mais exato isso. Bueno, Bom, vamos a seguir aquí lo que vamos continuar aqui até que consegue. Porque ele diz, Él vio el grupo, ele viu o grupo, la congregación, a también, congregação y él se também, encontraba e ele en se otra encontrava em outra dimensão. dimensión. Al encontrarse en Ao otra se dimensión, encontrar em outra dimensão, encontramos que ele não tinha feito, nem tinha instalado essa carpa, ni había hecho nem tampoco tinha ese cuartito feito de madera. também esse quartinho de madeira. Cuando él llegó, Quando ele chegou, todo estaba hecho. tudo estava feito. La pregunta A para muchas pergunta personas para sería, muitas pessoas seria: ¿dónde onde y de quién era e esa de carpa? quem era essa Hace carpa? unos minutos lo dije. Há alguns minutos atrás eu disse, porque isso mais range os dentes. Já devem ter Los dientes os gastados, dentes o gastos ou se le han caído varios já de caíram tanto vários de tanto ranger. Si no tienen Se cordajes, não que es lo tem que- molares, que são os últimos lá atrás, Allí crujía los ali dientes. rangia os dentes com a pregação de Estevão. Ya en este tiempo, Já neste tempo, já debe estar mellado. devem estar banguelas, Porque porque cuando uno habla, quando a pessoa fala así de coisas assim de que la carpa a carpa no era del hermano não Branham. era do irmão Branham. Y él pregunta, E ¿dónde ele y pergunta de aí, quién era e la onde e carpa? de quem era essa carpa? Pois vejam, eu vou falar clarinho. A carpa era minha. La carpa A carpa es mía. é Y minha. la carpa E será a mía. carpa será minha. ¿Por qué? Por quê? es el Porque que está é de dentro quem de mí. está dentro de mim. O sea, Ou la seja, a carpa es del Señor. é do Senhor. ¿Ves lo sencillo que es? Vem o simples que é? Porque Porque é do mensageiro vigente que Dios está que llevando Deus a está cabo realizando sua obra neste tempo. No es de ninguno Não é de lo que de nenhum dos que partiram, porque nenhum deles chegou a colocar em função, em funcionamento essa carpa. Nem sequer o Dr. William Souto Santiago colocou em funcionamento. E tem que ser um véu de carne vivo, não pode ser alguém que venha com um corpo glorificado cumprir uma obra terrena. Depois de ser transformados, depois da ressurreição e serem transformados, aí se realizará uma obra, claro que sim. Mas antes disso, Deus culmina la obra culmina a obra e o trabalho estando en estos cuerpos. estando nestes corpos, usando véus de carne. Esta misma es. Mira, Este mesmo é, veja aqui. Essa é a página 247. Queremos ver isso em detalhes para que entendam completamente. ustedes reconocen Vocês que no reconhecem estoy hablando que não estou falando somente a esta a essa congregação, sino mas estas cintas que llegan estas fitas chegam a toda parte do mundo. Tenho que fazer isso bem claro, porque às vezes uma pessoa chega a ouvir apenas uma fita. Era essa. llega a oír Chega a ouvir apenas uma fita. E se não escuta, E se não escuta a série completa, pois estão todos confusos, confundidos, vem? Se não escutam o ensinamento completo que Deus veio dando, vão estar todos confusos. E cada vez que Deus dá uma revelação mais tropeçam, porque não escutaram primeiro. Então, se confundem tudo e cada vez se confundem mais. E cada vez sobem mais. E tomamos mais sol, aqui estamos melhor. Agora vejam, cada vez estamos mais, cada vez estão mais confusos. Porque não escutam, não se colocam em dia. Agora vejam, diz, onde e de quem era essa carpa? Já sabemos de quem. E onde? Aqui em Caiei, Porto Rico. Em que lugar estaria instalada essa carpa? Aqui em Porto Rico. Quem seria a pessoa diante dessa congregação e diante de todo esse trabalho? Se chama o Dr. José Benjamin Pérez. Algo mais claro? Ou vai você colocar o seu nome? Você que está por aí fazendo uma cabana, ou outro. Ou vai colocar que é de William Souto, nosso irmão William Souto ou nosso irmão Branham. Não, porque eles se foram. Como? Como pode entender isso tão simples? Por isso que diz que até as crianças iriam entender. Pois se não está vivo, rapaz, como vai se colocar a dizer que é que ele vai vir terminar a obra e vir dar a fé de rapto? A se subir no púlpito e pregar. Em que cabeça cabe isso? Dá vergonha alheia. Depois de pessoas que sabem e conhecem das escrituras da mensagem.
hablan de esa forma falam dessa forma e dessa maneira. y engañan. E enganam. A coisa é que, veja, se eles são Cerrados de mente, fechados de mente fechada, mais fechados são aqueles que o seguem. Porque nem sequer escrituralmente isso é falado em tempos passados que ocorreu. Sempre Deus opera, atua no presente com véu de carne vivo. O leva, pois levanta outro. Onde é que estão perdidos? Quer um mapinha ou algo? Ou seja, é que não é que dê raiva, é que como que a pessoa pode fazer entender a uma pessoa que pense assim? Pois vejam, não podem, não há forma. Não há forma de fazê-lo sair desse erro, porque cada um está pegando a fila correspondente. Agora disso, vejam que vão refinar o resto da semana, ou pelo menos sem trabalho, para fazer algo, mas é lamentável ver tudo isso e mais pessoas que dizem que, não, eu conheço muito a mensagem. Pois vejam, não conhece nada da mensagem realmente. Se conhecesse, conhecerias a mim. E conhecerias a obra que Deus está realizando. Porque todos os escolhidos o conhecem. Agora continua dizendo, vejam isso, que ocorreu ali, na Praça de Touros, foi o êxito e mais absoluto sucesso que foi feito até este momento, que se obteve até este momento. O irmão Branham, quando esteve do lado, nesse terreno grande, porque não lhe foi permitido ter atividade aí, e teve num terreno. Agora, estão aí em construções, mas antes era como um parque ou algo de futebol assim, mas um terreno grande e plano, tem fotos disso. E diz que havia mais de 20 mil pessoas aí. E ele mesmo testifica que a terceira noite, mais de 20 mil pessoas receberam o Senhor como seu Salvador. E foi algo grande. Houve cura também. Vejam. E neste domingo que passamos, não 20 mil, 23 mil tinham dito que havia aí, entre os guardas que haviam de fora, toda a logística de tudo, ao redor de 20 mil pessoas. Mas todos os que estavam conectados através do satélite da internet. Nesse dia, receberam ao ministério sob carpa milhares e milhares de pessoas. Foi um testemunho mundial, uníssono, dando testemunho que tinham recebido o reclamador. Portanto, isso, diante de Deus, vale mais do que um milagre físico. Para os demais vão dizer, isso foi um fracasso, isso não... Aí não aconteceu nada. Fizeram ridículo, passaram ridículo. Você está passando ridículo e não sabe. Isso foi uma vitória no amor divino. Uma vitória total. Tudo começa de uma forma progressiva. Recordem que aí se cumpre também plenamente e vai continuar se cumprindo plenamente a Escritura de que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Tudo em uma forma simples. Agora continua dizendo, e isso já se abriram, foram abertas umas portas grandíssimas em Cidade do México com o governo. Eles ficaram impactados. Tem um áudio que um senador mandou. Nós pensávamos 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Creio que chegou até 3.000. Aí nesse lugar. E para surpresa minha, haviam calculado, no áudio ele diz aí, 25 mil, ele diz. Tem um áudio, que se por acaso essa partezinha colocamos quando ele está falando. Nós calculamos umas 25 mil, nós aqui os irmãos calculam como umas 23, mas 23 ou 25 foi mais de 3 mil. E
ellos decían Eles diziam que todo fue en orden. tudo foi em ordem e diz como é possível que uma atividade tão grande e uma logística que essas pessoas têm, Hay que abrirle la é puerta preciso abrir a porta para eles em tudo o que necessitarem. Y el mismo E dueño de la o plaza próprio dono da praça me disse, cuando la necesite, quando necessitar, la tiene. você a tem. O sea que Ou ya seja, que já en Ciudad México na cidade do México já temos essa e temos o estádio do lado, que caben también que cabem também um montão de milhares, ya en já Ciudad México, na cidade do México. esos lugares, Esses lugares e os que tiverem que aparecer, además de além deste lugar que estamos preparando aí perto, Tizayuca, em Tizayuca, que es que un lugar que é um lugar que desejamos que em breve seja terminado também, para tener así para ter assim actividades de atividades de ensinamento também. E também esses lugares grandes se terá, mas isso já numa escala maior. lo que será O usado que será usado esses lugares mais adiante. Mas vejam, já tem que ter um entrelace e tem que ter uma familiarização com essas pessoas. para Para que cuando llegue que quando chegar esse momento já, não seja preciso lutar e batalhar, porque foi uma luta obter, não pensem que foi fácil. Mas para Deus não há nada impossível. Diziam, não, consegui a Praça de Toros, isso não se pode. Se pôde em 2004, agora estamos em 2025, recordem. E agora, todos los permisos todas as permissões e tudo é um pouco mais difícil em Costa Cima, mas vejam, Deus o necessitou, se falou a palavra e aí esteve. Tivemos atividade aí. E isso deu lugar a que nos abrisse a porta em tudo. Mas como eles vão confiar na pessoa se não dá oportunidade para nos conhecer? Pois vejam, como tudo começa de uma forma progressiva, como vai se engrenando para quando for necessário mais adiante, já temos... pasamos la prueba. Mas passamos a prova com eles e confiadamente podem dizer, podem vir 2 ou 3 buscando para ter concertos ou outro, mas se nós dissermos, necessitamos esse dia, pois creio em mim, que não vai mudar a minha data, mas vai mudar a data de que estiver colocada aí para essas pessoas para dar para mim. Van a preferir dármela a mí que Vão a ellos. preferir dar para mim do que para eles. Cada vez más, E cada vez mais Deus vai tocando o coração e vai. y vamos hallando gracia. E vamos encontrando graça no coração dessas pessoas. Así es en todos los países Assim é em todos os países. que Dios Que Deus coloque em graça todos os lugares onde, irmãos, sob a direção e orientação do líder que é o Espírito Santo, vayan a buscar venham a buscar lugares assim quando se tiver necessidade de buscar atividades, lugares assim para atividades. E que vayan ungidos que por vão ungidos pelo Espírito Santo esses irmãos e que lhes abra as portas e que fiquem bem con com esa autoridad. essas autoridades. Trayectoria A trajetória da terceira etapa é progressiva e vai se preparando. Tudo. Vejam, até nessas coisas assim que a pessoa vê aparentemente simples. Agora, porque tem que começar con un com conocimiento um conhecimento das pessoas nos conhecer, no de la noche a la mañana. não do dia para noite, rápido aí, já, dá-me aqui. Não, tem que ter Un entrelace. um entrelace. Y como E, estamos ahí bien, como ficamos aí bem, agora temos as portas abertas para lo que necesitan. para o que precisar. Incluso Inclusive, ellos estaban eles estavam esperando o convite para ir, muitos aí, y yo le dije, e eu disse, se espere disso, espere. Depois dizia, ele aí no áudio, não, pois nós estávamos esperando para ir, necesitamos la invitación, necessitamos o convite. pero como no se le dijo, Mas como não foi dado, agora para a próxima que fizer, todos queremos ir. o sea que Ou seja que estamos muy bien estamos muito bem aí. y E todo lo que va a ocurrir, tudo que vai ocorrer já mais adiante já vão ver la buena relación que a boa relação que há. Agora vejam, él dice, sigue diciendo, ele continua dizendo, ¿quién sería la persona quem frente a esa seria a pessoa diante dessa congregação, diante de todo esse trabalho, já sabemos quem é. Quem seria a pessoa que tenía que que ver tinha con eso? a ver com isso? ¿Y dónde? E onde? Son muy buenas São muito boas perguntas, porque se a pessoa pode localizar o lugar e a pessoa, então, Si la persona se a puede pessoa localizar pode el sitio localizar y o la lugar persona, e a pessoa, o sea, si ou puede seja, buscar se pode buscar dónde es el lugar, onde é o lugar e também a pessoa que estaria aí, ya ustedes la han conocido. vocês já conheceram e o povo latino-americano já identificou. Otros identifican Outros a alguien identificam que ya alguém que já se foi.
nosotros lo Nós identificaremos o cuando identificaremos quando vier na ressurreição, vamos ver o jovenzinho. Pero ahora es identificar dónde Mas está. agora é identificar onde está o Espírito Santo atuando. Ellos lo han identificado Eles allá o en identificaram lá na sexta dimensão, dizendo: ele se foi, mas vai vir terminar a carpa. Nosotros lo Nós hemos o identificado identificamos na terra, ¿Dónde está el onde está o Espírito Santo. E também identificaremos o irmão William quando vier, e o irmão Branham e todos eles. Ellos Eles no lo van a poder. não vão poder identificá-lo. Então, podem se situar no lugar onde o irmão Branham, desde a outra dimensão, viu essas pessoas, identificando a pessoa e assim já pode identificar o lugar. Portanto, é muito importante conhecer essas coisas. Se conhecemos essas coisas, então podemos esperar que Deus cumpra o que ele lhe mostrou, o precursor da segunda vinda do Senhor. Encontramos que quando ele foi levado a esse lugar, ele disse que viu o pilar de fogo, a luz que o acompanhava, viu que se moveu para esse quartinho pequeno, e estava sobre esse quartinho pequeno, e ele diz que aí estavam ocorrendo coisas inexplicáveis. Diz que as pessoas que entravam com alguma necessidade depois saíam por outra porta muito bem. E quando as entrevistavam, não sabiam explicar o que tinha acontecido dentro desse quartinho pequeno. E encontramos, pela palavra de Deus, que o pilar de fogo estava aí sobre esse quartinho. E encontramos que dentro desse quartinho estava alguém aí. Alguém que tinha entrado aí, conhecendo e cumprindo o que o Senhor Jesus disse: quando tu orares, entra em tua câmara secreta. Ou seja, vejam que esse instrumento sabia todo esse mistério da terceira etapa. Ou seja, falando mais claro, eu sei todo esse mistério da terceira etapa. Por isso é que eu entro aí para estudar. Porque ele disse. Vejam nessa mensagem, que foi uma saudação que ele deu a Jalapa. E sabem vocês de uma coisa, que esse extrato eu li, eu primeiro, mesmo que seguramente muitos tinham lido antes e estiveram até nesse culto, mas da minha boca, quando eu falei pela primeira vez, foi aos trabalhadores, em um trabalho que estávamos fazendo, e talvez nesse momento não sabíamos abertamente, mas eu cheguei aí, li isso para eles e me fui. Que foi 25 de março de 2009 em Jalapa. Palavra de saudação. Mas uma coisa sim poderão dizer as pessoas que entram e saem. Mas sim sei que antes era manco ou antes era cego e agora vejo. Como disse o jovem, uma coisa somente sei, que antes eu tinha aquele problema e agora não tenho. Somente ao ele passar por ali. Que mistério aí? Não lhes digo. Já vão reticências. Algum dia verão. Oh, bendito Deus! Hoje vocês já estão vendo o ministério, já estão vendo o instrumento, estão vendo o quartinho, estão vendo onde ele estuda, porque ele diz aí mais adiante. Algum dia o verão, porque diz que vai ser algo muito privado. E vejam o que vai se cumprir aí. O que disse Cristo: quando orares, entra em tua câmara secreta e ore a teu Pai Celestial, o qual te vê, e ele te recompensará em público. O qual te vê e te ouve, e ele vai te recompensar em público. Vejam, e tudo isso, vejam, vai ser então um lugar já destinado para uma pessoa. Não me venha dizer que esse lugar é destinado para o Dr. William Souto Santiago ou para o reverendo William Marion Branham. Por quê? Quer seja para estar estudando, diz, vou ler outra vez. Vejam, e tudo isso, vejam, vai ser então um lugar já destinado para uma pessoa. E essa vai ser sua câmara ou seu escritório, para quer seja esteja estudando e orando pelos doentes. Isso vai ser dessa forma. Se vai estar estudando, é porque ainda está nesse corpo de carne. Uma pessoa num corpo glorificado não vai vir entrar no escritório para estudar. Como mais pode dizer que 1 mais 1 é 2?
es tan sencillo. Tudo é tão simples, mas vejam que vocês podem ver aí Cómo se habla tan como se claro y fala cómo tão outro país quando se como hasta é tan lógico que que cuando el quando o véu não é tirado, não há forma, não há maneira. y sabe que lo E hace sabe difícil para que ellos, o que o el ver. torna difícil para eles? O véu. Si lo llega a decir uno de Se ellos, um deles chega a ahí dizer, no, aí sim creem, pero están mas estão fora do véu. Já é algo intelectual. ya sea estar estudiando y Quer orando por seja los estudando e orando Isso pelos vai ser doentes. dessa Isso vai ser dessa forma. enfermos. Ahora miren, el Agora siguiente. veja, ele continua dizendo aqui. Esa era la cámara Essa secreta era a câmara secreta de uno que había de entendido lo que tinha debía entendido hacer. do que devia fazer, de que não lhe interessava dar uma exibição pública do poder de Deus, mas que conhecendo o que devia fazer no tempo final e que sabia como devia ministrar para benefício dos necessitados. Não estaria fazendo espetáculos públicos como muitos desejam, mas que acabe e faça isso que... Mas é preciso esperar porque ainda restam pessoas dentro que vêm para bisbilhotar, ou para olhar para ver, O para decir, ou para dizer, yo estaba aquí. eu estava aqui, Que ufa. suerte que no me fui. que sorte que eu não fui. No crean que Não pensem que Deus não olha o coração. todavía quedan personas Ainda restam pessoas aí que o melhor estão esperando que ocorra algo para depois que ninguém os aponte, olha que eu estava aí, que bom que eu não fui. E ainda vão ocorrer coisas que não vão aguentar e vão embora. Ou que están todavía que estão ainda en ese nesse período de, vamos a decir, vamos dizer, de orar a Dios de orar a Deus para que Deus abra e continue abrindo o entendimento, porque muchas cosas, não está claro em muitas coisas e melhor sean así sinceros. que sejam assim sinceros. Como ontem quando eu falei, ¿Quiénes son los que quem são os que viram e receberam esses ministérios das duas oliveiras? Vejam, a vista se foi y yo uso lentes, e eu uso óculos, pero la visión mas a visão divina é maior. y se vio, E se viu alguns que não levantaram a mão. ya sea que están Quer seja que estejam orando ainda ao Senhor, pelo qual eu peço que Deus lhes abra entendimento. pero también Mas também tem pessoas que levantaram a mão. E dessas que levantaram a mão, seguramente tem alguns que me deixem levantar para que eu não tenha problemas em casa. Ou seja, que também estão os hipócritas. E é melhor a pessoa ser realista e honesto com Deus, como eu vi alguns que ficaram com as mãos para baixo. E que Deus os olhe e veja a sinceridade do seu coração e Deus os ajude. E que sabia como devia ministrar para benefício dos necessitados. Ele, de acordo à palavra, preparou tudo, caminhou em frente, e ninguém sabia como aconteceu as coisas. E ao fazer dessa maneira, isso evitou que o diabo se inteirasse, que o diabo viesse e escutasse a maneira para fazer as coisas neste tempo final. Ele disse, quando a pessoa tem a revelação e fica calado, aí diz que o inimigo não pode entrar no coração. Agora, uma vez que se fala, aí ele diz, eu posso ver que vou dizer, eu digo que vou fazer algo e vejo o inimigo chegar primeiro para me colocar atrapalhação atrás de atrapalhação, mas se não digo nada, já é algo entre Deus e eu. E eu vejo, quando dizem isso, dizem o outro, e fazem isso e o outro. E eu fico, eu olho, se soubessem. Mas eu não posso dizer nada. É preciso deixar que façam, continuem. Como diz que estou dando corda. E aí, pois já a pessoa vê as pessoas que estão contra o programa divino, que já falam abertamente, já dizem abertamente, já pois ficam identificados já essas pessoas. A congregação que estava presente não o interrompeu, manteve sua ordem.
Vem porque a igreja vai chegar a um ponto onde terá essa prudência total. Me dê uma igreja, diz o irmão Branham. Ou seja, que é uma igreja que conhece e chegará a um conhecimento total. Diz que não o interromperá. Manteve sua ordem. Ou seja, era algo que já estava estabelecido e que não era como os tempos dos pentecostais, mas que era suavemente, reverentemente, a congregação já estava consciente e tinha aprendido como se conduzir. Também não exigiu que fizesse as coisas em público. Ou seja, que os que dizem que faça isso, faça outro, esse não pertence ao grupo de escolhidos. Veja como vão se identificando. Um escolhido não pede isso. Também não exigiu que fizesse as coisas em público, porque em público, somente os escolhidos, o que necessitavam era que trouxesse a mensagem para esse tempo. Porque isso é muito mais do que qualquer milagre físico que seja feito. E isso é o que dá a fé para o rapto aos escolhidos. Ou seja, que a parte maior, o maior milagre é este. Os demais querem ver milagres físicos. Espere, ao final verá. Mas lembre que já é tarde para ti. Claro que vai ter uma vindicação. Agora, ele não vai agradar a ti porque você peça milagres. Para começar, já sabemos que um escolhido não vai pedir isso. O que vai pedir é: quantos pedidos me dizia? Levamos 2 dias, 3 dias, irmão. Necessitamos escutar sua voz. Necessitamos mais revelação. Nunca me diz necessitamos ver um milagre, irmão José. Vem a diferença de um escolhido e de uma virgem fato e que o melhor já foi apagado ao incrédulo. O escolhido sempre vai pedir todos os dias revelação e revelação do alto. Não de homem, mas de Deus. Por meio desse instrumento. Um pouquinho mais adiante diz: quando virmos a palavra de Deus encarnada em um homem e escutarmos a mensagem desse homem, que esse homem está trazendo, estaremos vendo então a espada de Deus, a espada de 2 fios, a espada do rei na boca do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 10. Não estarão vendo uma espada literal, mas uma espada espiritual, que é a palavra de Deus, que são os trovões, que é a mensagem do anjo forte de Apocalipse 10. Portanto, essa espada, essa mensagem, esse ministério operado, isso é a terceira etapa. E essa terceira etapa, o lugar final onde ele se manifesta, é como foi mostrado na visão. Como foi mostrado na visão. É que tudo chegará ao seu final cumprimento. Vejam, vimos o ministério sob carpa. O ministério que os escolhidos de Deus estariam vendo e recebendo, para primeiro receber a fé de rapto, sob a pregação do ensinamento. Portanto, a cada vez nos aproximamos mais à parte culminante, ou ao dia que o reverendo William Branham viu. Todas essas são atividades que antecedem esse dia, mas vamos nos regozijando dia a dia, se regozijando os escolhidos de Deus nesse avivamento. Vamos nos regozijando, vendo todas as etapas nas quais vai nos passando o 7º selo em seu cumprimento. E já depois, ao final, podemos dizer: oh, que bem-aventurado eu sou, que eu vi desde o princípio. Criei desde o princípio, mesmo que não entendi algumas coisas, mas eu cria. Ele disse numa mensagem, vejam, rapidinho já, essa parte já para terminar, porque já passei aqui a hora até do café da manhã. Ele diz nessa mensagem aqui, ou no escrito, escreve: se não crê, não compreenderás. Portanto, a todos que não creem em mim, não vão compreender. Jamais vão compreender. Agora, se você crê em mim e crê nas minhas palavras, irás compreender, vai entender o mistério do 7º selo, o mistério do anjo que era diferente dos demais. Somente crê. Por isso é que ele disse: agora vocês terão que crer em mim pelas minhas próprias palavras.
Si eso fue un mensaje Se isso foi o mensageiro que estava mostrando o que seria, quanto mais o cumprimento disso que ele precursou. ahora, Agora, neste tempo, eu digo a vocês, vocês vão ter que crer somente pelas minhas palavras para que ao final depois não digam, mas por que não nos advertiu, por que não nos disse? Pois eu estou advertindo, somente crê, para que possa compreender. ese es un buen tema. Esse é um bom tema. Creer Crer en la tercera na etapa, terceira etapa ou no ministério da terceira etapa para compreender. Que Dios les bendiga. Que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por esses momentinhos. De hoy lunes 30 De hoje, segunda-feira, 31 de março, já nos foi o mês de março deste ano, 2025. 2025. Ya entraremos Já entraremos em abril, y ya cuando viene e já quando vem ya ver, verano, já é verão, va tiempo. se vai o tempo rápido, passa o tempo rápido. Bom, que Deus os guarde, os abençoe e os ajude A estar siempre a estar sempre en comunión con em comunhão com o Senhor e que Dios los que Deus os ajude a serem prudentes sempre y que e que sean sejam vocês mesmos sinceros consigo mesmo e com Deus y que e que no sean estorbos não sejam de estorvo, mas que sejam de bênção para a obra de y Deus. lo que se habló E o que se falou em algum momento aqui, talvez vamos cortar por agora. esto queda entre Isso fica entre vocês todo eso e tudo isso, o qual o irmão Branham disse que ia fazer e não lhe foi permitido. Mas vejam, isso não cai em terra. sino que esa Mas que essa palavra se cumpra então no próximo mensageiro, o qual neste tempo final ha estado exponiendo esteve expondo nomes também. lo exponen en su manera, Eles expõem da sua maneira, y tú ves que e você vê que todos esses grupos assinalam diretamente a um. Ou seja, que todos têm um mal comum. Disse em Chicago bem comum, mas essa coisa seria um mal comum. tienen un mal común. Tem um mal comum, mesmo que tenham diferentes ideias. Todas estão contra do Espírito Santo. O sea que Ou seja, que ya já al uno hablar ao a pessoa falar assim, fica falado. esa palabra Essa palavra e tudo isso vai produzir cosas muitas coisas buenas y boas e más. porque el Hijo del Hombre Porque o Filho do Homem vem e diz que em sua vinda abençoará uns e amaldiçoará outros. E a outros diz, não, esse vem amaldiçoando. Não, é que essa é a obra que ele veio realizar. O que você quer que eu faça? si está Se hablado que está falado que seria assim, así tiene que ser. pois assim tem que ser. A nosotros nos corresponde A nós nos corresponde as bênçãos divinas. divinas. Bueno, Bom, que Deus abençoe e guarde a todos.